Vamos lá, estamos na aula número 4. Nós tivemos a primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre prioridades e decisões, certo? Segunda aula nós falamos sobre... Esqueci. Amizades virtuais, B12 está faltando. Semana passada falamos um pouquinho sobre família, um belo sobrevoo, falamos sobre relacionamento conjugal, falamos, na realidade, na conversação do relacionamento conjugal, falamos sobre filhos pequenos, falamos sobre filhos adultos e falamos também sobre os idosos, tá? Os pais idosos, né? Hoje nosso objetivo é continuar um pouco nesse tema voltado, pensando em família, como a ideia de estar solteiro. Tá? Se você pegar qualquer livro sobre família, é muito interessante. Os livros, eles vão trazer assim, vários capítulos sobre marido, sobre esposa, sobre vô, tal, e às vezes 3, 4 páginas sobre o que é ser solteiro. Eu vou mostrar como essa realidade é, para nós como igreja, qual é a visão que nós temos como igreja de ser solteiro, e como o solteiro tem essa visão também, tá ok? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a sua visão sobre um solteiro que tem na faixa aí dos seus 30 anos, não está nem namorando? O que você acha que ele é? Perdendo tempo. Tempo. Outra. Por que você acha que ele está? Falta de opção. O que mais? Procura em local errado. Muito calma. Gente. Expectativa errada. Eu quero... O que mais? Escolheu. Vamos falar disso. Tem mais alguma coisa? Preguiça. Preguiça com 2 S? Eu estava indo bem. O que mais? Habilidade? Falta. É um solteiro falando. Habilidade social. O que mais? Chata. Pode ser. O que mais? Pode ser. O Visoto, você vai falar isso. Vai. O Visoto que vai falar isso. Você não conhece, deixa eu falar. Mais alguma aí? Quê? Sobra tempo. É verdade. Quando você casa, foca, sucesso, profissional, individualidade, chega, né? Tá bom, ó. Acho que vocês têm uma visão, de certa forma, do que é. Um autor disse a seguinte frase: uma geração mais velha considera o casamento, geração mais velha, vou referência aqui Lucas, depois do Lucas acho que mais velha nessa sala sou eu, não, mas tem Marcão, tá? Marcão engana, mas também tá lá, né? Uma geração mais velha considera o casamento normal e o estado de solteiro estranho. Uma nova geração considera o estado de solteiro normal e o casamento estranho. Agora, tem outros autores também que vai falar que muitas vezes a grande culpa de ter tantos solteiros é nossa de casados. Quando vai dar um estudo sobre casamento e fala das dificuldades do casamento. Como o casamento é difícil, como é dura a vida a dois. O cara fala, o quê? Eu vou entrar num negócio desse? Não, né? Muito bem. Quando a gente pensa, eu vou falar um pouquinho do meu envolvimento, meu e da Rose. Em 2016, nós olhamos uma realidade dentro da nossa igreja. Nós tínhamos o Ministério de Pré-Adolescentes, Adolescentes, Jovens Universitários. Quando esse jovem chegava por volta dos seus 23, 24, terminava a universidade,
Ele falou assim, uau, e agora? Será que eu consigo ainda com 24 anos, procurando meu primeiro emprego, entrando no mercado de trabalho, conversar com aquele que está bicho na faculdade ainda? Será que essa conversa vai ser legal? Será que os assuntos vão ser iguais? Então eu resolvi com a Rose sentarmos e falar assim, vamos começar um grupo em casa. Começamos com 6 pessoas na sala de casa e começamos com esse grupo. Esse grupo depois nós ficamos muitos anos com eles até o ano de 2021. E esse grupo chegou a ter, e tem ainda, continua, hoje ele é um ministério da igreja chamado Prossigo. São jovens profissionais, ainda não casados, quem casa sai ou serve no ministério. Ele tem de 23, 24 anos até 30 anos. É um grupo que depois eu vou falar os números, tá? Só que quando foi em 2021 para 2022, nós relatamos outra necessidade. Tem um grupo acima de 30 anos, solteiros, no nosso contexto. E será que esse grupo conversa com aquele que está começando o seu primeiro emprego? Será que esse grupo tem outras realidades e outras dificuldades? E nós falamos, puxa, vamos tentar então começar a fazer alguma coisa, Rose, com esse pessoal. A gente deixa o Prossigo com Lisboa, Lisboa vai conduzindo, Lisboa estava no Prossigo e continuou, casou e continuou ali no Prossigo. Eu falei, Rose, vamos continuar? Por isso que nós falamos para vocês, quando os 2 filhos saíram de casa, nós não tivemos o ninho vazio. Nós enchemos com essa turma aqui, né? Essa turma aqui eram os nossos filhos e são ainda, né? Vamos trabalhar com esse pessoal? Então nós temos no grupo gente hoje de 40, 42, 45 anos, que são solteiros. Depois eu vou mostrar o motivo para você, tá? E hoje é interessante que quando a gente termina as reuniões e vai para casa, talvez você fale assim, nossa, que reunião foi chata. Gente, é muito bom, né? Alguns de vocês já tiveram conosco lá no grupo, o Rafael teve recentemente ensinando lá, outros aqui, outros da igreja. Eu sempre convido alguém para ensinar ali sobre alguns assuntos, né? É muito bacana. Então hoje nós temos os 2 como ministério. O Prossigo é essa turma aqui, você tem um camarada que tem 2 que participam dos 2 ainda, que é o Lucas Salgado que está aqui e o Guilherme. Ele vem ainda no Prossigo e ótimo. Por quê? Porque tem tempo. E graças a Deus que ele está usando o tempo dele para isso, né? Podia estar em casa jogando videogame, né? Então ali você tem todo o nosso grupo, que ali é mais de 30 anos, né? Toda quarta-feira nós estamos reunindo, o quê? Na igreja, que não cabe nenhuma casa. Você levar quase 30 pessoas, haja casa para isso. Então, como a gente pensa nisso, e a gente, quando termina essas reuniões, a gente sai de fato com muita alegria de estar vendo como eles estão entrosados. Isso é a parte formal, vamos dizer assim, a parte de estudo bíblico, quarta e quinta. E o nosso é o Soma, acima de 30 anos. Por que esse nome? Eles mesmos criaram esse nome, criaram o logo, foram criando, e eu e Rose só vamos, de certa forma, mentoreando e participando. E tem bastante aconselhamento também, porque eles têm as suas dores, as suas dificuldades, os seus anseios, né? Então nós estamos aí toda semana. Quando casa, sai do grupo. Quando casa, sai do grupo. Então nós temos casais de namorado no nosso grupo, que logo que casar, eles vão já para uma coinonia de jovens casais, assim por diante, tá? Qual que a sociedade pensa e os estereótipos que existem sobre ser solteiro acima dos 40? Existe um nome chamado de singlismo. É a discriminação contra adultos que vivem sozinhos e são estereotipados em suas escolhas. Então, como vocês colocaram isso daqui, a sociedade já fez essa pergunta. A sociedade já estudou isso. E então eles vão dizer que as mulheres, é bem preconceituoso para as mulheres. As mulheres estão encalhadas, estão solteironas, ficou para titia, talvez é uma opção sexual não muito adequada. Então é isso que acontece. Já para o homem, não tem esse peso. Pô, o cara tá solteiro, pô, o cara é um cara engraçado. Olha que charmoso que ele é. Olha, ele é relaxado, ele tá vivendo a vida. Como é interessante a sociedade, né? A sociedade é interessante para um lado e para o outro, né? Mas, de fato, os 2 estão solteiros. Mas a grande questão e o grande problema é quando esses estereótipos invadem aqui dentro onde vocês estão sentados. E muitos da igreja. Então, vocês estão escutando isso aqui hoje, vocês vão escutar possivelmente ou no dia
Dia 13 de julho, vocês vão escutar de novo de púlpito isso, que eu vou pregar sobre isso, sobre o solteiro. Ou você vai escutar na série que vai ter de família depois de Atos. O Natanael tem uma série, vai ter uma série sobre família, ou vai estar lá dentro. Vocês vão escutar de novo. O problema é quando isso entra dentro da igreja. Que deveria ser um local onde todos devem ser acolhidos, independente do estado civil. Por definição, a igreja é um local onde não deve ter discriminação de cor, sexo masculino e feminino, tá, gente? Nacionalidade ou estado civil. Então, esse deve ser o objetivo. Mas muitas vezes nós estamos levantando algumas listas assim, a sociedade também levanta as suas, né? E aí nós estamos falando de certa forma. E vocês, é interessante, porque talvez você olhou aquelas fotos que eu mostrei, você não vê esse pessoal dentro da igreja. Mas se você começar a reparar depois do culto, você vê que eles formam uma rodinha deles para conversar, e você fala, verdade, eles estão aí, né? Mas eles estão quase desapercebidos. Olha o texto das Escrituras nos diz sobre: aqui não pode haver mais grego, judeu e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. Então o próprio apóstolo Paulo, né, vai dizer, quanto aqui havia uma questão ali na região, na igreja de Colossos, onde eles tinham divisão. Não. Você é judeu, você é grego, ou seja, gentil, nós não podemos conversar. Isso era no mundo lá do Velho Testamento que tinha essa questão. Quando a gente pensa no que Cristo veio fazer, acabou isso. Acabou essa história. Agora é um só. Tá? Mas o que está acontecendo? O que a gente pode olhar? Então, o que eu quis dizer, ser solteiro não é pecado. Para muitos acham que são. Para muitos da igreja, muitas vezes acham que tem alguma coisa errada com essa pessoa. Às vezes não tem nada de errado com ele. Olha o que o mundo está dizendo sobre números, tá? Essas foram as pesquisas mais recentes que eu achei do ano de 23, ainda não saiu novo, tá? Estados Unidos, 40% dos adultos dos países são solteiros. 40%. Divorciados, viúvas ou nunca casados. Isso significa que naquela época eram 87 milhões de solteiros. No Brasil, o IBGE conta 81 milhões de solteiros, todas as idades. Alguns vão dizer que os lares lá nos Estados Unidos, a amostra geral, tem mais solteiros do que casados. Eu li um livro uma certa vez do Timothy Keller, ele disse que a igreja dele em Nova York, é uma igreja metropolitana, 70% da população da igreja dele era de solteiros. Por quê? Esse é um fenômeno também muito grande nos grandes centros. Nos centros menores, nas cidades pequenas, é um pouco diferente essa relação. Mas nos grandes centros isso é muito comum. E alguns índices vão dizer que vão ser 20% da população mundial serão solteiras em 2040. Então você vê os números, você fala, opa, né? E o que isso tem a ver com a gente? Quando a gente olha os números, num estudo que foi feito com 3.200 solteiros. Aí, por que eles querem se manter solteiros? Tá? Viajar. Ele tem tempo e ele quer investir em viagens. 53% diz que quer gastar o tempo dele viajando. 49% disse que atingiu uma melhor posição na carreira. Então ele quer mais na carreira. Outros querem comprar a minha casa. Plano Minha Casa Minha Vida. Outros estão correndo atrás de um par ideal. Gente, levanta a mão aí. Não vai achar nunca isso, né? Mas estão atrás. E essa pesquisa vai falando várias coisas, né? Comprar a casa própria, encontrar a pessoa ideal. Alguns também vão falar, e é interessante que o viajar está mais na pesquisa dentro, quebrando entre homens e mulheres, mais mulheres, 57% das mulheres querem mais viajar. Os homens só 48%. Quando você olha essas pesquisas, né? Vamos olhar então o que a Bíblia nos diz sobre o solteiro, né? Esse autor, eu gosto muito dele, tem um livro muito bom, Deus e Casamento e Família. Ele tem um capítulo inteiro sobre solteiro, eu peguei algumas coisas lá.
Solteiros já saídos da adolescência são provavelmente o grupo social mais negligenciado na igreja ocidental contemporânea. Para a maioria dos cristãos ocidentais, parece óbvio que o casamento é um estado normal. Quando há um solteiro já saindo da adolescência no corpo de Cristo, muitos membros bem intencionados consideram seu servidão cristão e encontraram um cônjuge adequado para esse indivíduo. Quem daqui já trabalhou de cupido? Agora pode perguntar para o Lucas, que participa do grupo, para quem participa do nosso grupo. Alguma vez nós demos a intenção que o grupo era para arrumar companheiro? Não. Porque não é isso o objetivo do grupo. O nosso objetivo, tanto no Prossigo como no Soma, é crescer espiritualmente as pessoas. Se elas querem conhecer o companheiro lá, ótimo. Como já conheceram, já teve 3 casamentos, legal. Seu filho casou lá, joia, bacana, né? Ah, a filha agora vai casar também, conheceu lá. Mas nós não vamos falar, olha, você percebeu o fulano? Ó, partidão e tal. Nunca, e não vamos fazer. Porque isso quebra a nossa confiança com eles. Não é para lá isso que nós estamos. Não é para ser cupido. E outra, nem existe cupido, né, gente? Não sei se vocês sabem, né? Mas vamos lá. Ainda ele continua dizendo, ademais, quando alguém com bem mais de 25 ou 30 anos permanece solteiro, quer por opção, alguns colocaram aqui, né, falta de opção ou opção aqui, né? Quer por opção ou por circunstâncias, muitos começam a tentar diagnosticar o problema. Foi o que vocês fizeram. Talvez a orientação sexual, né? Talvez a aparência física, talvez a capacidade ali foi habilidade social, mas algumas, puxa, às vezes não tem capacidade intelectual para ter uma conversa, ou inaptão, habilidade social, falta de habilidade social, padrões excessivos elevados, né? Cadê aqui? Exigente demais, né? E outros fatores. Quem que ordenou a pessoa que ela é estado civil? Não natural e indesejável de solteiro. Essa é a visão da igreja, tem. Provavelmente não é exagero dizer que muitas das pessoas da nossa igreja hoje sequer consideram a possibilidade de que ser solteiro é aceitável. É interessante porque a gente só acha que a norma precisa casar. Tinha uma tia, nas histórias antigas de família, sempre parece que uma tia ficava solteira com o objetivo, a família é muito grande, de 8 irmãos, ficava solteiro para cuidar no fim da velhice. E eu tinha uma tia assim, era a tia Judite. E ela ficou a solteirona da família. Mas você viu alguma vez a tia Judite triste, desanimada ou... Cara, era uma pessoa fantástica. Alegre, descontraída, instruída, lia jornal, discutia, xingava quando assistia a novelinha dela também, né? Mas... é interessante, né? Ela entendeu que ela ia ficar solteira. Bom, foi em frente. Só que para nós, olhar um solteiro parece, esse cara ou essa garota tem algum problema. Não tem. O problema está com a gente. Gutenberg apresenta também sobre a percepção do solteiro e ele trata com algumas características. Categoria de solteiro. Então, em Gênesis 2:4, o casamento é a norma. E ser solteiro é indesejável, é lógico, né? Tinha Adão e Eva, ainda bem que eles tinham ali. Deus criou, né? Não é bom estar só, farei uma ajudadora. Só que no novo casamento, o casamento continua sendo uma norma também. Mas havia uma vantagem também no estado de solteiro no Novo Testamento, que nós vamos ver. Então, quem era no Velho Testamento que nós tínhamos como solteiros? Viúvas, eunucos, que o cara se falava assim, tanto fisicamente como... o eunuco é aquele que se castra para não ter reprodução, não casar ou fazer alguma coisa. Mas tinha os eunucos que não eram fisicamente, mas tinham essa opção, eu vou ser eunuco, ou seja, eu não vou me casar. Enfermidades ou dificuldade financeira, porque precisava sustentar uma família. Recebia um chamado divino, e nós vamos ver um personagem do Velho Testamento, que Deus fala para ele, você vai ficar solteiro. Divorciados, no Velho Testamento você tinha muito pouco, mas era uma realidade. Rapazes e moças que ainda não casaram, né? Que é o tema que a Rose vai abordar no próximo período dela. Né? No Novo Testamento, você tem como um dom concedido por Deus.
Então não é algo que foi rejeitado, mas Deus permitiu o dom de solteiro. E um chamado também divino que é apresentado em Mateus. Então você vê, mudou um pouco o conceito, sim. E no Novo Testamento tinha até um conselho até para muitas vezes não ficar nem grávidas. Porque para fugir da perseguição ia ser terrível. Ou seja, o que Deus fala em Gênesis para crescer e multiplicar, chega no Novo Testamento e fala, pera aí, agora não é bom você ficar grávida porque vai ter que fugir. Então nós temos esses dois conceitos na Bíblia inteira. Eles entram em choque de forma alguma. Um dos profetas do Velho Testamento, olha o que Deus fala para ele. A palavra do Senhor vem a mim dizer, não case, nem tenha filhos ou filhas nesse lugar. Falou para o profeta, falou, você vai ficar solteiro, eu não quero você casado. Que eu tenho um projeto para você. Então, não sei, pode ser que algum dos solteiros, Deus venha de noite e fala assim, não case, não tenha filho. Mas o que aconteceu? Quando a gente vê o profeta Daniel também, você não vê o relato do casamento dele, você não vê o relato dele ter família. Eu fico imaginando se ele tivesse família, o sufoco ia ser, né? Por tanto que ele passou. Alguns acreditam, talvez, por ele ter ido para a corte, talvez, pode ser que ele tenha sido castrado, seja um eunuco para estar na corte, talvez. Mas o fato é, você não tem um relato de filho. José, quando você pensa, José, ele também aos 30 anos, ele não era casado. Só que como ele ia ocupar um cargo de chefia lá no Egito, rapidamente o faraó falou, pera lá, você vai casar agora. Aí casou meio na marra, né? Então ele casou e aí tinha 30 anos de idade. Quando você pensa em João Batista, né? João Batista também não tem relato. Por quê? A vida que João Batista levou, você imagina se ele tivesse uma esposa. Né? Não ia dar muito certo essa história. Então Deus falou, vai. Apóstolo Paulo, quando diz também, eu gostaria que todos os homens fossem como eu, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Opa! Na verdade, de um modo ou de outro, ou seja, casando, ficando solteiro. E aos solteiros e viúvas, e aí a gente não sabe se Paulo era solteiro ou viúvo. Alguns vão argumentar que ele era casado, por isso ele fazia parte do Sinédrio e depois ficou viúvo. Tanto faz, mas ele fala solteiros e viúvos, então dá essa dupla interpretação. Digo que saiba que é bom se permanecer no estado e que também vivo. Agora é lógico, ali era um estado que eles precisavam manter-se. Solteiros, grande perseguição. Dúvidas e perguntas tem? Nada? Vou falar sobre o dom de ser solteiro. Olha o que diz o texto. Já nós vamos ver o texto, né? O dom de ser solteiro é temporário ou vitalício? Essa é uma pergunta. Será que é para a vida inteira ou será que é? Eu acredito ali que Jeremias, eu não sei se ele se casou depois, mas é claro Deus falando ali, é neste lugar eu não quero que você case e tenha filho. Pode ser que depois ele venha sido a casar. Talvez o apóstolo Paulo tenha sido casado, mas naquele momento Deus falou para ele agora, não quero que você case. Por tudo que você vai fazer, não dá para você continuar com uma família, tudo que você vai passar e que você vai sofrer ainda. Então, pode ser para a vida toda, mas eu acho que não deve, esse autor vai dizer. O objetivo dos dons espirituais é servir ao Senhor quanto alegria, enquanto eles der a capacidade específica para servi-lo. Então, muitas vezes, a pessoa pode ter esse dom de forma temporária, para servir ao Senhor. Não significa que é para o resto da vida. Ou pode ser que sim. Na condição de solteira, escolha se concentrar em servir a Deus por um futuro indefinido e deixe as questões de casamento, cuide de si mesmo, segundo esse autor diz. Né? Então a gente tem que pensar. Né? E de fato, se existe esse dom, quem somos nós para questionar? É interessante porque um paralelo quando a gente fala do estado final, e isso me chamou a atenção, o solteiro na criação não tinha. Né? O casamento era a norma, no Antigo Testamento era incomum e geralmente era indesejável. E era indesejável até aquele que casou e não tinha filho, precisava ter filho. Se não tivesse filho também, nossa, você vê quantas mulheres do Velho Testamento sofreram pelo fato de não ter filho. Então era Então quando a gente olha, né, no Novo Testamento passou a ser vantajoso. Passou a ser vantajoso. Por que passou a ser vantajoso?
porque principalmente para a expansão do evangelho e a perseguição tão feroz que tinha o Império Romano. O casamento também continuava como norma, que você vê no Novo Testamento, o Senhor Jesus falando, o apóstolo Paulo, Pedro falando sobre casamento. Agora, no estado final é interessante, né? O solteiro é para todos. Ou seja, não sei se você sabe, ou tem algum mormon aqui? Não. Porque o mormon não. O mormon, aqueles que casaram lá no templo mormon vão estar casados para a eternidade. Aquele texto que fala que serão como anjos, rasgaram da Bíblia. Mas o estado no estado eterno, e o Senhor Jesus dialoga sobre isso também. Vocês lembram do texto quando ele fala? Ele casou, quem que vai ser essa mulher? Não, no céu não serão assim, né? Então, nenhum casamento, mas como anjos. Então, se você pensar, por que a gente considera, então, essa negação da vida de solteiro? Eu estou concluindo, mas a conclusão é meio grande, tá, gente? Na fonte hoje, nós temos 307 solteiros cadastrados, entre jovens e adultos, depois da adolescência, tá? Jovens e adultos, e eu tirei os 70 a mais, tá, da brincadeira. 60 a mais, tirei os 60 a mais da brincadeira, tá? Então, e desses 307, 107 já estão engajados, tanto no Prossigo como no Soma. Pelo menos nas listagens de WhatsApp eles estão, né? Então você já tem um grupo ali de pessoas participando. Mas nós temos entre universitários até a idade antes dos 60, nós temos esse grupo de 307 solteiros. Aí estou entendendo que tem nesse grupo, sei lá, 18, 19, que não estão nem no Prossigo no Som, mas estão engajados em alguma coisa, é isso? Alguns desses jovens ainda servem no Ministério do Connect, por exemplo, né? Mas eu tenho conversado isso com o pessoal. É uma coisa você servir. Eu acho que cada um tem o seu ministério, né? Mas outra coisa é onde você vai ganhar e para a idade que você está. Então eu tenho conversado isso. O pessoal precisa ganhar num grupo de gente mais velha, igual a ele. Não, eu estou falando porque olhando os números fica a impressão que tem 200 que estão soltos aí. Não, 200 estão sem participar. Estão soltos. Talvez não. Talvez não. Vale lembrar, gente, que assim como o Wagner começou e a própria sala agiu preconceituosamente, ir num grupo desse... Isso. Quando nós começamos, falaram para nós, vocês estão fazendo um grupo para arrumar marido? Isso, para arrumar mulher? Muitos jovens não queriam sair do Connect e ir para o Prossigo, achando que era... Por isso esta aula é fundamental, porque nós precisamos começar a mudar a nossa mente. É uma coinonia para ter comunhão, para encontrar iguais, para poder ter onde sair, para poder ter vínculos. Então, assim, hoje eu olho e vejo o crescimento que teve só por Deus. Porque as pessoas daqui de dentro trabalharam contra. Foi rápido. Não, mas é uma realidade. Nós tivemos que mudar a cabeça de pastor aqui dentro, que falou que era grupo de arrumar marido. E estão os nossos solteiros aqui que não deixam a gente mentir, não é para isso. Muito bem. Qual que você pode se envolver, né? Por exemplo, converse com eles pré e pós-culto. Né? Não trate ele como um estranho, o solteiro. É muito interessante na nossa frente, hoje ele voltou, ele veio fazer um mestrado ou um doutorado aqui em Campinas, ele sentava na nossa frente e ele participava do grupo com a gente. E é interessante, uma família percebeu ele e falou assim, conversou, tal, e é interessante, porque eles marcaram muitas vezes de ir levar esse solteiro, porque normalmente ele está morando aonde? Algumas moradias, porque alguns fazem doutorado, alguns estão fazendo pós-doc já. Eles moram em república ainda, por quê? Sozinho. Ou tem o seu apartamento sozinho. E essa família, de certa forma, adotou ele. Não, vamos comer lá em casa. Por quê? Chega as festas. Chega dia de pais, dia das mães, e a região é muito longe. Não dá para sair daqui, que nem o Lucas, tudo bem, é de Santos, é um tirinho, né? Mas e os que moram no Espírito Santo, Nordeste? Eles não vão para lá. Não,
Nessa linha, deixa eu dar um testemunho aqui. Essa semana eu tive uma conversa, foi a segunda ou terceira, com um rapaz de 30 e poucos anos, foi divorciado, uma situação bem complicada. E a gente começou a conversar acho que inicialmente o principal motivo ele ia querer fazer uma pós-graduação no instituto lá em São Paulo que eu conheço bem. Tá? A gente trocou uma ideia. A gente tem tido alguns bate-papos de vez em quando e tem sido, assim, ele tinha idade para ser meu filho e tal, mas tem sido conversas muito enriquecedoras para mim também. Ele tem compartilhado um pouco da situação dele, sim, então é aquele, eu lembro lá do ferro afiando ferro. É isso aí. Convide para datas comemorativas, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais. Esses que moram longe, que têm familiares longe, eles não vão, não dá para ir. Né? Então, às vezes, você percebe, convida, participa junto com ele. Né? É uma boa, né? Outra coisa, auxilie também, muitas vezes, na transição de moradia, emprego, veículo. Né? Uma vez, a gente estava ainda com o Prossigo, 2 jovens saíram de casa com o carro, fizeram a curva na esquina, bateram o carro. Primeira coisa que elas fizeram, ligaram para mim. Porque eu tenho idade para ser pai delas. Porque o pai, o conselho de um pai, né? Aí eu falei assim, o que aconteceu? Deu uma bobeira, foi agachar para pegar a bolsa, já viu isso, né? Agachou para pegar a bolsa, segurou o volante, pá, bateu no carro parado. Né? Eu falei, bom, legal, vamos então ver tudo isso daí, né? Eu fui até o local, era aqui na cidade universitária, fui lá, era um senhor que estava com o carro parado, fui conversar com ele, eu falei assim, nós vamos acionar seguro e tal. Só que o pai da garota que estava em Belém do Pará deu conselho para o corretor dela para mentir sobre o caso. Eu falei, bom, se você for para essa linha, eu tô fora, minha querida. Vamos fazer a coisa certa? Eu conheço pessoa que mexe com seguros, que tem experiência, eu vou pôr em contato. Aí pus a pessoa em contato com ela, certinho e tal. Aí resolveu, ela, não, eu não quero mentir, já se viu um negócio desse e tal, fez a coisa certa, ficou uns dias sem carro lá, mas o seguro cobriu todo esse tipo de coisa. Mas para quem? Às vezes fala assim, olha, meu chuveiro queimou, você tem a dica de alguém para vir trocar um chuveiro? Tá morando sozinho, gente. Alguém, às vezes eles estão comprando um imóvel, por exemplo, essa turma do Soma, eles já estão acima dos 30, eles estão comprando seu imóvel já. E muitos deles já têm a sua casa própria. E eles vêm pedir conselho. Então, esses dias, a gente sempre tem conselhos para várias áreas. Às vezes, quando a gente não sabe, a gente encaminha. Olha, você tem o GAPRO, você tem outros profissionais da igreja que podem te ajudar na questão profissional e tal, né? Mas por quê? Porque muitas vezes os pais, alguns não têm mais pais, os pais faleceram, estão na faixa de 40. Muitas vezes os pais não são cristãos, vão dar esse conselho, mente, né? Mas eles querem fazer a coisa certa. Quem eles vão procurar? Então a gente tem, é bem interessante como a gente tem ajudado esses, né? Muitas vezes outro dia uma falou assim, eu não tenho carro, será que dá para carregar um fogão? Aí eu liguei para um outro do grupo e falei assim, aí, tá fortão, vamos carregar um fogão? Peguei meu carro, fui lá, vamos lá carregar o fogão dela, porque o fogão ela estava saindo da porta do imóvel, estava levando o fogão que a mãe ia deixar para a mãe dela usar, e eu falei, vamos lá, ela vai pagar um frete, os caras estavam cobrando o quê? Uma fortuna, para carregar um fogãozinho, mais caro que o fogão que você pega assim e leva, entendeu? Então, quem vai ajudar? Nós temos que ajudar, nós temos que ajudar, né? Essa é a foto da nossa turma, né? E gostaria, quando vocês cruzassem com eles, ou convidassem, ou conversassem, né? Não são ETs, não são pessoas de outro planeta, né? São gente muito... Quando a gente, no nosso grupo lá em especial, no Prossigo a gente faz esse também. Eles ministram estudo. Gente, cada estudo, que eu falo assim, nossa... aprendi hoje, né? Cada estudo que eles dão, com conteúdo, com vida, né? Então é isso, eu tinha bastante coisa para falar, mas eu chego de falar, falei bastante já. Perguntas que você tenha? Eu só fico surpreso em saber que existe uma certa, vou chamar de discriminação aqui dentro, né? Porque são pessoas normais, nosso convívio, né? Não imaginava isso, não. Porque a condição de solteiro
não é uma penalidade na vida do Nenhum cidadão. impeditivo. É impeditivo. Então, para mim é surpresa esse tipo de reação da comunidade. Isso. Oi, fala. Continuando isso que o Lucas está falando, isso é um problema que vem de dentro da própria casa. As famílias casadas, com filhos ainda em casa, a gente tem esse costume desde pequeno. Porque quando você casar, eles crescem com isso, que eles têm que casar. E assim, em casa, pelo menos, a gente mudou esse hábito desde eles muito pequenininhos, ainda estão na fase da adolescência agora, mas é se você se casar. Isso. É se você se casar. Porque eles não estão sendo criados para casamento, eles estão sendo criados para servir ao nosso Senhor. O casamento vai ser uma consequência no futuro, se vier. Mas é o se. Então isso é dentro da própria casa também, essa discriminação. Exatamente. Alguém mais? Rose quer assumir? Quer assumir daqui? Vamos dar um intervalo. Então tá bom. Oi. Mas também, eu tenho conhecido algumas pessoas que os pais são doentes, aí eles decidiram ficar solteiros para cuidar. Outra realidade. Tem os solteiros também de filhos que são doentes, acamados, os filhos deficientes. Esse daí é lógico. Vão ficar dentro de casa o resto da vida, né? E tem alguns que fazem essa opção. Nós temos no grupo lá, acho que umas 2 pessoas, né? Que moram com a mãe, né? São mulheres, moram com a mãe e pelo jeito vai morar com a mãe, né? Vai ficar ali até a pessoa partir, né? É uma escolha também, né? Pensando nisso. Muito bem, deixa eu orar nessa primeira parte. Pai, obrigado porque Tua palavra não discrimina os nossos irmãos, Tua palavra não há grego, não há judeu, não há casado, não há solteiro, não há homem, não há mulher, ó Pai. Mas assim queremos pedir que tenhamos uma visão adequada desse universo dos solteiros, que nós saibamos, ó Pai, acolher, que nós saibamos de fato encaminhá-los quando for, que seja debaixo da orientação e cuidado de Ti, ó Pai. Isso que peço para a minha vida, peço também para todos os meus irmãos aqui. É em Cristo que nós oramos. Amém. O Wagner, eu espero que ele tenha conseguido mexer com vocês, Igreja Fonte, para enxergar os nossos queridos adultos solteiros. E eu vou falar um pouquinho do adulto solteiro, tá? Então, tem um livro, acho que é um dos únicos livros, tem poucos livros, né, amor, para solteiros, mas tem um livro muito legal e eu gosto, ele tem esse título, Ainda Não Casei. Por que ainda não casei? Porque assim como o Wagner falou, não é uma condição fixa, né? Então nós temos aí algumas coisas que são passageiras na sua vida. Ora você é estudante, as mulheres, né, pintam o cabelo de loiro, outra hora de ruiva, outra hora de moreno, os homens ora estão barbados, ora estão sem barba. E existem coisas duradouras na sua vida. A primeira delas é ser cristã. Se você tomou uma decisão por Cristo, isso aqui nunca deve ser passageiro, né? Tem algumas pessoas que falam, eu fui evangélico. Coitado, não... ou ele não foi, ou ele ainda é. Ele só não sabe que ele está só longe de Deus, mas Cristo nunca vai abandonar, né? Ser brasileiro, a sua origem, né? Profissão, eu coloquei aqui, mas hoje em dia até muda também. Embora você tenha se formado em alguma coisa, eu raramente falo sou bióloga. Eu sou. Mas eu sou pedagoga, eu sou conselheira, eu sou outras coisas além de bióloga, né? Mas a família, da onde você nasceu, então são coisas duradouras na sua vida. O nosso estado civil não é duradouro. Eu já fui solteira, hoje eu estou casada, e eu não sei se eu vou permanecer assim, ou se o Wagner vai permanecer assim. Então, o Estado Civil, ele não pode definir quem somos. Não pode definir. Isto é para você casado, divorciado, viúvo, solteiro. Não define a gente. Cristo não morreu mais ou menos por conta do seu estado civil, ele morreu por pessoas. E eu sempre costumo dizer, né, já falamos para vocês, trabalhamos muito como conselheiros, quando a pessoa ela
coloca um peso grande às vezes no seu casamento, nós falamos assim, se Jesus volta hoje, você vai prestar conta única e exclusivamente da sua vida. Não é nem da do seu cônjuge, nem da do seu filho. Assim como o solteiro vai prestar conta da vida dele, casado também, viúvo também, divorciado também. É o que eu fiz com a minha vida, né? E por isso que eu separei esse texto aqui. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo. Isso tem que definir cada um de nós, não o nosso estado civil. Por que que a gente rotula? Né? Então não é o nosso estado civil que tem que nos definir. O que tem que definir é, eu vivo para Cristo. E meus queridos, os nossos queridos irmãos solteiros, nós temos a grata alegria de dizer que eles vivem para Cristo. Pelo menos os que estão lá conosco. Você não é menos santo. Eles não são menos santos. A semana que vem nós vamos falar de pureza e vamos falar para todo mundo. Porque todo mundo incorre no pecado de não ser puro. Né? Não é só o que está solteiro. Agora, o que é principal dessa história? É eu não viver focado nisso. Por exemplo, se eu sou gordo, eu não posso ficar agindo o dia inteiro como gordo. O que eu vou pensar? O que eu vou comer? Onde eu vou comer? Ah, essa roupa não serve. Eu só penso que eu sou gordo. Ou você tem uma doença terminal, você fica o dia inteiro pensando que dia que eu vou morrer, que hora que eu vou morrer. O outro é atropelado e está super bem de saúde, né? Ou aquele que é avô, o mundo dele gira em torno dos netos. Ou o meu estado civil, né? O meu estado civil. Eu não posso ficar o dia inteiro pensando nas dores de um casamento ruim, ou do meu divórcio, ou da solidão porque eu fiquei viúvo, ou da solteirice, ou dos desafios do namoro. Nós temos que tomar cuidado. Essas coisas são passageiras. Eu tenho outras coisas na minha vida para que sejam o foco da minha vida. Então nós temos que tomar cuidado. Uma coisa que é interessante é que o solteiro ele tem que tomar alguns cuidados, principalmente aqueles que têm o desejo de se casar. Eu diria para vocês, 90% do grupo tem o desejo de se casar. E por que não? Às vezes eles falam assim para mim, Rose, não vem com aquelas histórias que você conhece uma pessoa que tinha 60 anos e que se casou. É verdade. Eu conheço alguns casos assim. Mas eles querem escutar. Porque eles querem para amanhã. E não tem problema querer para amanhã, né? Agora, o cuidado é, se a sua vida só faz sentido porque você está esperando se casar, você está congelado. E você não está usando, talvez, os dons que Deus lhe deu. Então, tem que tomar cuidado. E outro cuidado que tem que se tomar é ter um coração ensinável. Para mim não tem mais jeito. Eu já desisti, estou muito velho. Alguns pensam assim. Só que o plano não é nosso, gente. De quem é o plano? É de Deus. E de quem é o tempo? É de Deus também. É de Deus também. Quer seja uma pessoa ficar viúva, quer seja um casamento terminar, quer seja você demorar para se casar, quer você nunca se casar, é o plano de Deus. Então, o que nós temos que tomar cuidado? É com a nossa mente. Por isso que está aí, olha. Cuidar para que os nossos pensamentos sejam transformados. O foco é em Cristo. Então, a serem renovados no modo de pensar. Então, nós temos que ter esse nosso pensamento renovado. Senhor, eu sou uma pessoa por completo. Gente, presta atenção. Solteiro não é um cristão de segunda categoria. Solteiro é um cristão. Então, nem você que é solteiro pense assim de você mesmo.
E nem nós que somos casados, e nem aquele que é viúvo, nem aquele que é pai, não é de segunda categoria. É um cristão. Então, nossa mente tem que ser renovada. A ideia desta aula é por isso. Porque esta é uma realidade mundial, como o Wagner falou. Mundial. O nosso grupo, ele tem sido frequentado por pessoas de outras, pelo menos 5 outras igrejas, né? Então, nós temos aí o pessoal da rede de Indaiatuba, às vezes eles vêm 2 carros lotados para a nossa reunião. Porque lá não tem um espaço só para essa idade. A maioria das igrejas é assim, de 18 anos em diante. Se você não se casou, você faz parte dos jovens da igreja. Então não é jovem, né? Então algumas pessoas chegam no nosso meio, esse ano mesmo começou a frequentar no grupo, ela foi atrás do grupo de jovens. Ela tem na faixa de 40. Por quê? Porque as igrejas, nós temos o privilégio de ter uma igreja grande e conseguir, se é errado ou se é certo, fragmentar de alguma forma e colocar os iguais juntos, né? Grupos para casais com filhos pequenos, grupos para casais recém-casados, grupo para aposentados, grupo para... E nós temos grupos, felizmente. Então nós temos, de alguma forma, atraído pessoas de outras igrejas que não acham um nicho para congregar, gente. É esta a palavra, é para congregar. E ali eles encontraram um nicho para congregar. Outra coisa, quando fala assim, o texto de Romanos 12, né? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. É uma luta para qualquer um dessa sala, esse versículo. Para os nossos solteiros é uma luta também. Ele não se amoldar aos padrões. Então, o Wagner apagou aqui, mas os padrões de só viajar, só conquistar, se manter puro, é uma luta para eles, é uma luta para nós, é uma luta para qualquer pessoa, né? Não sermos amoldados. Mas eu não posso desprezar que os solteiros têm suas dores. A ideia desta aula é que nós não sejamos causadores de mais dores para os nossos solteiros. Então, avalie-se. Se você é mãe de jovem, pai de jovem, se você convive na sua casa essas pessoas, ou como às vezes eu escuto, ai que dó, fulano é solteiro, né? Eu tenho dó daquele que está num péssimo casamento. De verdade. É desse que eu tenho dó. Eu não tenho dó da pessoa que está solteira. A pessoa que está solteira, ela tem uma condição civil diferente da sua, talvez. E eles passam, às vezes, dias difíceis. Como o Wagner falou, nós temos tentado socorrer quando dá, mas, gente, nós temos um monte de gente na igreja, não precisa ser só nós, né? Perceberam que eu tô ruim hoje, né? Desculpa. Outro dia eu tive que acompanhar uma moça numa consulta médica. Era uma mãe que teria que fazer isso, não tem a mãe presente. Mas nós temos irmãos em Cristo. Então a gente tem tentado ser esse veículo, mas você pode ser sozinho, né? As dores de um solteiro, muitas vezes, é ter dias que eles estão muito solitários. Toda quarta-feira, eu e o Wagner, na hora que ligamos o carro, a gente ora para cada um deles ter ânimo de ir na reunião. É cômodo. Nós temos a maioria, acho que a maioria, né, Lucas, que trabalha em casa. Acho que a grande maioria trabalha sozinho em casa
Aí tá acostumado a ficar sozinho. Ah, eu vou ter que tomar banho, eu vou ter que pôr roupa, eu vou ter que sair, eu vou ter... Gente, é penoso. Quando você tem mais pessoas em casa, um anima o outro a fazer isso. Então nós animamos. Se você não sabe o que fazer pelos solteiros da igreja, ore para eles terem ânimo. Ânimo de vir aqui. Eles têm um mundo tão digitalizado muitas vezes, e não é culpa deles, é o trabalho, né? Que, eu vou assistir o culto online. Outro dia perguntaram, as reuniões são transmitidas? Não! A reunião é justamente para que as pessoas se encontrem, né? Então, de forma alguma, nunca a reunião vai ser transmitida, né? A reunião é para quem teve o ânimo de sair de casa. Mas eu não desconsidero o quão difícil é. Eu não sei se você consegue calcular isso. É muito difícil. Eles têm sonhos frustrados. Nós temos algumas moças ali que já estão praticamente chegando na menopausa. E elas têm aquela luta. Vou congelar óvulo? Não vou? Já passou isso na sua cabeça? Que um solteiro tem que pensar nisso? Onde vai ficar meu sonho de ser mãe? Sem contar a pressão da família, né? Que naquela boa intenção fica assim, você não vai me dar neto, né? Você não vai nunca sair, arrumar alguém. Então, essas são dores terríveis. E eu vou dizer para você, o cristão solteiro sofre mais. Porque a comunidade de Cristo, na ideia de padronizar, a gente faz comentários muito insensíveis. Muito insensíveis. Muitos deles não querem participar para não ouvir comentários, né? Por isso que uma aula dessa tem que existir, ser esclarecedora, para que a gente tome cuidado. Assim como outros nichos, né, que existem. Agora, solteiro, cuidado. Se você vai escutar essa aula depois, se você está aqui, cuidado com as suas feridas. Eu estava fazendo um devocional um tempo atrás e eu guardei essa frase que falava assim: Satanás caça entre os feridos. Sabe o tubarão, quando tem uma manchinha de sangue e ele vai atrás, né? Para pegar aquele que está machucado? Cuidado, solteiro. Você não pode ficar machucado para sempre, ao ponto de Satanás ficar rodeando você e tragar você. E aí, o que você faz? Não vou casar na igreja mesmo, vou arrumar uma pessoa de fora, e começa a baixar o seu padrão. Às vezes a gente fala que o solteiro tem um padrão muito alto, e eu vou aqui na contramão. Cuidado. Cuidado com as suas dores. O Senhor Jesus pode curar todas elas. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Busca quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Parece que foi feito, né, para essa aula. É no mundo. Nós estamos falando, é uma tendência mundial as pessoas demorarem mais para se casar ou não se casar. E se as suas feridas, elas ficam expostas, se você não trata essas feridas, o diabo, ele vai te rodear, vai cochichar e vai falar, aquela moça ali do trabalho, só falta ser cristã. Então falta tudo, né? Falta tudo, se só falta ser cristã, né? Então, cuidado. Cuidado com as feridas. Eu não, como eu disse lá atrás, eu não desprezo as dores, mas nós não podemos ficar dolorido o tempo todo. E isso é para todo mundo, né, gente? Se nós ficamos só lambendo as nossas feridas, como dizem, a gente deixa de que Cristo nos transforme. Nós precisamos lembrar que nós estamos sempre em transformações, em transformação. Outra palavra para o solteiro é contentamento. Hoje, é 29, né? Hoje, 30. 30 de março, hoje, você está aonde Deus gostaria que você estivesse.
Eu não sei amanhã, mas hoje eu sei que é. E nós precisamos estar contentes em qualquer situação que estejamos. Não podemos depositar a nossa confiança que seremos só felizes no dia que nos casarmos. Nós temos trabalhado aí com algumas pessoas com pouquíssimo tempo de casado que estão completamente infelizes. Completamente. Casamento não é sinônimo de felicidade. Algumas pessoas têm ótimos casamentos. Glória a Deus por isso. Nem todos são assim. Então não ponha a sua esperança só nisso. Serei completo quando eu estiver casado. Hoje, você já é completo. Não precisa depositar nisso. Filipenses 4 diz assim: não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância, de toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade, tanto estar solteiro como estar casado. Não está aí, essa parte é minha. Posso todas as coisas em Cristo. Em Cristo. Então é em Cristo que nós podemos todas as coisas, né? Então o contentamento é para qualquer área da nossa vida, para qualquer área. Aqui um alerta para quem está solteiro. E se você tem filhos, sobrinhos, conhecidos, solteiros, o alerta é para a independência. Moças, a sociedade grita que nós podemos todas as coisas. É verdade, a gente faz e faz bem melhor que os homens. Deus resiste. O feminismo, ele entra e ele está entrando e permeando o nosso mundo e as nossas igrejas também. Então nós temos que tomar cuidado com a independência. Eu consigo, eu faço, eu me sustento, eu vou bem do trabalho. Ótimo, honra e glória ao Senhor por isso, e não a você. Porque a independência, ela nos afasta, ela dá isolamento, né? Esse texto, a hora que eu li, eu falei assim, gente, isso aqui dá para fazer um quadrinho e bordar lá, né? Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Olha como o isolamento é perigoso. Se eu fico isolada, eu fico com os meus próprios conceitos. Eu não escuto outra pessoa. Eu acho que só a minha sabedoria basta. Eu não consigo ter outro ponto de vista. Por isso que o isolamento ele é tão perigoso. E o diabo ele faz isso astutamente. Ele isola você quando você trabalha sozinho. Ele isola você quando ele permite que você não tenha que vir ao culto porque está passando online. E ele vai te isolando para que você não tenha sabedoria de terceiros. Você já pensou em olhar deste lado? Você já pensou? Às vezes a gente faz isso nas conversas. Né? Você já pensou em ver tal coisa? Você já pensou? Né? Outro dia eu estava conversando com uma das moças e eu falei assim, você já pensou em alugar um apartamento e sair de casa? Conflito com pai, mãe, 30 e poucos anos, ganha bem. Ah, meu pai só quer que eu saia quando eu casar. Falei assim, a gente pode conversar. Nós temos que tomar cuidado. O Wagner falou a semana passada sobre os filhos adultos. Às vezes nós precisamos liberar nossos filhos, gente. Monta seu apartamento. A gente não ajuda quando vai casar? Por que não? Eu te ajudo a montar seu lugar.
Ah, você não me quer em casa? Não. Eu gostaria que você vivesse a sua vida de adulto com a sua liberdade. Por que não? Dói pensar nisso, né? Eu lembro que quando a Isabela saiu daqui para fazer um intercâmbio, ela tinha 21 para 22 anos, né? E estava faltando o último ano da faculdade. Pouco antes, acho que por aí, né? Mais ou menos isso. E ela saiu daqui bem frustrada, né? Só os rapazes do mundo se interessavam por ela, na visão dela, e ela saiu extremamente frustrada daqui. A última experiência que ela tinha tido saindo com um rapaz da igreja, o rapaz falou: Isa, eu gosto muito de você, mas eu fico pensando, se a gente namorar e não der certo, como é que fica a minha amizade com o Lucas, né? Eu falei assim: filha, ele gosta mais do Lucas do que de você. Então eu falei: cara forte, que esse aí não vai dar certo. Ele já estava pensando no término do namoro que não começou. Então, assim, ela teve várias experiências assim frustrantes para ela. E aí ela foi. E esse lugar que eles serviam era uma comunidade cristã, que eles serviam ali e faziam um intercâmbio. E um dia ela falou que ela saiu com a mulher responsável lá do lugar, foram fazer compra de mercado, essas coisas. E ela contou para a moça, falou assim: fico frustrada, né? Como é difícil você se relacionar num ambiente cristão e tudo. E a moça falou para ela: você já pensou na possibilidade que Deus não quer que você case? E aí ela saiu daquele lugar, disse que a mulher orou com ela, para ela começar a pensar nessa possibilidade. Ela disse que ela chegou no lugar, ela pegou o caderninho dela, a Bíblia, foi para um lugar sozinha, orou, falou: Deus, vou entregar meu estado civil para o Senhor, né? E aí depois ela me ligou e contou essa história, e eu falei assim: onde já se viu essa mulher falar que a minha filha não vai se casar? Só, né? E não, então, você vê como Deus trabalha, né? Mas o que foi interessante daquilo? A Isabela estava em paz depois daquela conversa. E aqui vai a minha palavra para vocês. Às vezes a gente só fala para o solteiro que ele vai se casar. E essa mulher teve a coragem de falar para a Isabela que uma possibilidade é não se casar. E Deus usou uma pessoa que não tinha nada a ver com ela. Ela teve que ir lá do outro lado para escutar isso e acalmar o coração dela naquela questão, porque ela pensava 24 horas por dia neste assunto. Rose, uma vez eu falei isso com uma pessoa, você já considerou a possibilidade de você não se casar? Uhum. Mas ela me deu uma resposta que eu fiquei sem saber o que falar. Ela virou para mim com o olho cheio de lágrimas. Ela falou assim: então por que ele pôs esse desejo tão forte? Isso, a gente escuta isso também. E aí vem os textos que eu falei antes, né? De Deus renovar a nossa mente, né? Cadê? Eu estou andando para frente ou para trás aqui agora? E foi aqui, né? Não. Tô. Aí, ó. Aqui, ó. Né? Para Deus renovar a nossa mente. Então, às vezes é isso. Às vezes não é um desejo, às vezes eu estou cultivando. Eu quero porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E eu acho que a Isabela estava assim na época. A hora que ela sossegou, né? Aí ela relaxou sobre isso, né? Opa, agora eu vou para cá. Outra coisa, quanto à independência, gente, que eu gostaria de alertar vocês. Nós temos que estar conectados. Conectados. Então, a ideia de estar conectado é a ideia para um casado, para um solteiro, para todo mundo, né? Logo que nós chegamos, eu falei: nossa, olha, já o parquinho está lotado. Eles estavam lá brincando, as crianças, estavam conectadas. Aí elas crescem um pouco mais, tem um outro nicho que conecta, um pouco mais um outro nicho que conecta. Então nós temos que tomar cuidado para a gente não se afastar. Eu sei que aqui tem alguns pais que falam assim: ai, meu filho não fez amizade, não.
tem que partir dele. Muitas vezes a gente fala assim, a igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Não culpem a igreja, não existe a igreja. A igreja somos nós. Cabe a cada um de nós conectarmos. O Wagner falou, né, datas específicas. Nós já tivemos alguns dos nossos queridos solteiros num almoço de Natal. Por quê? Porque nós temos médicos que ficam de plantão aqui, não podem ir para suas casas, suas famílias de origem. É um privilégio, gente. É um privilégio. Logo tem Dia das Mães. Quantos deles será que estão com as mães aí perto? É privilégio. Privilégio para eles e para nós. Então, o solteiro tem que baixar a sua guarda. Eu não sou todo poderoso, eu não me viro sozinho. Embora algumas vezes precisam se virar. E nós precisamos ser sensíveis e conectar, né? O rumo natural da pessoa que fica solteira há muito tempo é se afastar. Então, solteiros, vocês têm que ser intencionais. Assim como nós falamos aqui na primeira parte, que os casados têm que olhar na hora do culto e ir lá cumprimentar, não fiquem envergonhados. Você pode cumprimentar uma família, você pode cumprimentar uma pessoa que está lá com a sua família também. Seja intencional também, né, em se conectar. Outro alerta, cuidado com a autopiedade. Achar que ninguém te compreende. Cuidado. A autopiedade é terrível. E o contrário da autopiedade é o orgulho. Eu me basto. Eu estou tão acostumado a fazer tudo sozinho. Outro dia nós tivemos uma situação lá que eu falei assim, por que você não avisou o grupo? Nós podíamos orar por você. Está tão acostumado a fazer sozinho que não mandou nenhum recadinho assim, orem por mim, estou numa situação difícil. Ou ninguém vai me entender, a autopiedade é um problema também. E pureza, algumas pessoas já vieram falar, tem que tomar cuidado com a pureza, né? Sim, próxima aula não percam, falaremos de pureza masculina e feminina. Tá? Outra coisa, solteiro, como é que você deve ver a Deus? Foque mais no seu estado de salvo do que no seu estado de solteiro. É assim que nós enxergamos a Cristo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me salvou. Onde eu estaria? Obrigado porque eu tenho os meus pecados pagos. É esse o foco com Deus, né? Cristo é o sumo sacerdote, ele é cheio de simpatia, ele entende todas as dificuldades. A palavra de Deus fala que ele passou por todas as coisas que nós sonhamos até aqui ele não conhece. Além do que Jesus era solteiro, né? Ele passou por todas as coisas. Você acha que ele não ouvia comentário? 33 anos, Maria, e seu filho não casou? Aquela sociedade ainda, 33 anos era velho. Então, você acha que ele não ouviu o comentário das tias bem intencionadas? Ouviu, né? Ele fala que ele se compadece das nossas fraquezas, né? Andar mais um pouquinho. Se veja inteiramente completo em Cristo. Eu estou falando para o solteiro, mas o casado também. Se você só se vê completo por causa do seu cônjuge, é idolatria. Eu, Rose, existo e sou completa em Cristo. O Wagner é uma parte importante da minha vida, viu, irmão? Mas eu não posso achar que meu mundo não existe sem ele. Então você é completo em Cristo, né? Cristo é tudo o que realmente você precisa. Então fixe nisso e agrade a Deus com sua vida.
você pode conquistar muitas coisas para Deus. Alguns solteiros chegam para mim e falam assim, não me vem falar aquele versículo que o solteiro tem mais tempo para a obra do Senhor. Eles não querem ser consolados com esses versículos. Mas tem... hoje nós temos um grupo de servos, né, amor? De servos em Cristo. Alguns de vocês talvez dividam ministérios com eles. Nós temos vários no coral, nós temos pessoas na livraria, nós temos pessoas ajudando no Connect, no ministério infantil. São servos. Eles não estão ocupando cadeira na igreja. E é lógico, solteiro, querendo ou não, a sua vida te proporciona um pouco mais de liberdade do que o do casado. Paulo já falou isso. Eu preferia que vocês não tivessem tantas coisas para fazer que nem o casado tem. Então, se debruce mais em servir a Deus. Você tem mais potencial para isso em termos de tempo, Agora, outro alerta. Como você, solteiro, tem que ver os solteiros do sexo oposto como irmãos em Cristo. Não olhe para eles como um futuro matrimônio em potencial. Às vezes você olha, é solteiro, Já fez um coraçãozinho. Olhe como um irmão em Cristo. O pai pode e ora. Mas o solteiro, e eu acho que isso é uma coisa que felizmente a gente tem conseguido fazer no grupo, é que as pessoas se vejam como irmãos em Cristo. Se um tem ali um interesse pelo outro, Deus abençoe. Nós não ficamos, como Wagner já disse, promovendo isso, mas como irmãos em Cristo, não cônjuges em potencial. Cuidado, porque senão fica só o foco nisso. Eu já percebi que algumas pessoas chegaram ali no grupo, isso geralmente de outras igrejas, e que ela primeiro dá aquela olhada geral, e a hora que ela percebe a seriedade da palavra que nós temos ali, o tipo de conversa, quando a gente reúne em grupo para orar, o nível de papo que a gente promove, você percebe que a pessoa vai em 1 ou 2 reuniões e fala, não era bem isso. Glória a Deus que ela não encontrou aquilo que ela procurava. Não existimos para promover encontros. Não existimos. Se Deus o fizer, é graça dele. Veja-os como seus irmãos e irmãs da família de Deus, companheiros no mesmo corpo, é assim que tem que ver. E como que você vê os seus irmãos casados? Entenda ao longo dos privilégios e deleites do casamento. Eles, que além de ter privilégios, eles encaram dificuldade. Então, às vezes você olha e você fala assim, ai, olha que casal perfeito. Não é só isso também. Então, olhe para os seus irmãos casados e até ore. Eu acho bem legal, tem uma das moças, ela é muito amiga de um casal que fazia parte do grupo e se casou. E ela acompanha algumas dificuldades. Outro dia ela veio e falou assim, Rose, eles te procuraram? Eu sei que eles estão com problema no casamento, assim. Ela sofre pelos irmãos em Cristo. Ela não abandonou eles porque casaram. Faz parte agora de outra dinastia. Não é. Continuam sendo amigos. O casamento não é a bênção final desta vida. Não é a resposta para a solidão. Cristo é a resposta para a solidão de todo mundo, de quem está casado. Nós temos muitos casados solitários. E do solteiro também. Aqui eu falei, casais já enfrentam algumas restrições nos afazeres. O corpo de Cristo precisa de todos nós, quer solteiros, quer casados. Então, isso também foi outra coisa. Mas eu quero falar um pouquinho sobre oração. Uma vez eu perguntei para uma moça, ela falou assim, eu nunca namorei. Nós temos alguns casos de pessoas que nunca namoraram, gente. Não são defeituosas, tá? Não aconteceu. Simplesmente assim. Eu falei, você já orou por isso? Eu tenho até vergonha de orar.
Falei, não, se você não pode falar disso com o seu Deus, com quem você vai falar? Né? O solteiro pode orar. O pai, Marcelo, pode orar. Eu lembro uma vez, o Wagner estava incomodado, os filhos aí, né, já não se acertavam com ninguém. E a gente saiu com o Fernando e com a Giane uma vez e o Fernando falou assim, Wagner, a missão de orar pelos seus filhos nessa área é sua. Eu, ufa, né? Tô livre. Pais, muitas vezes a mãe perturba o filho com isso. Aquilo foi um divisor de águas. A minha parte sempre acaba, né, gente? Aquilo foi um divisor de águas, tá? O Wagner colocou um porta-retrato com a foto dos dois, tem até hoje na cabeceira. Ele falou, vou orar pelos dois sobre este assunto. Ele pegou como missão dele. E vocês homens, às vezes vocês esquecem que essa é uma parte fundamental. Orem por isso. Se você julga que é bom. Porque às vezes você fala assim, eu não quero isso aqui pro meu filho de jeito nenhum. Já tá ruim para mim. Orem pelos seus filhos, né? Mas orem, olha aqui, ó, segundo a vontade de Deus. Tem uma brecha. A gente ora e fala assim, Senhor, é aquilo que for tua vontade. Você, solteiro, o que você deve pedir? Para esperar. Eu odeio esperar, gente. Esperar pode ser espera algumas horinhas e pode ser espera alguns anos. Ore para se relacionar. Eu sei que é difícil para vocês, eu compreendo, gente, depois desses anos trabalhando com vocês. Ore para se aproximar. Às vezes eu vejo, o pessoal chega, assim, os rapazes conversam entre eles, as moças entre elas, a gente que tem que dar uma misturada ali. Ore para se retirar. Às vezes você chegou em alguém, não deu certo, um passo para trás. Ore para se retirar. Ore para não ficar amargurado. Nem olhou para mim. Era aquela ali que Deus tinha para mim. E às vezes a pessoa já está até com outra pessoa. Ore para se alegrar com os seus amigos que conseguiram alguém, que estão partindo para um casamento. Ore para se contentar com o que você tem hoje. E viva para Cristo. Nós esperamos que essa aula tenha mexido com vocês, tanto solteiros quanto Igreja de Cristo, Igreja Fonte, para olhar para os nossos queridos irmãos. Nós somos gratos a Deus por esse ministério. Gratos a Deus. São pessoas sérias com o Senhor, pessoas de valor na sociedade. Não tem um vagabundo, não tem um preguiçoso, como está escrito aqui. Não tem. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor conhece todas as coisas e onde cada um de nós se encontra hoje. Quer com um bom casamento, quer com casamento com grandes dificuldades, quer solteiro, divorciado, viúvo. Que nosso contentamento esteja no Senhor e que a gente viva para o Senhor, ó Deus, e não para o nosso estado civil. É o que eu te peço em nome de Jesus.